O povo hebreu. Conheça algumas características do povo hebreu. Se você é novo aqui no canal, deixa aqui o seu like ou o seu dislike. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos conhecer o povo hebreu. O povo hebreu não se destaca por suas grandes realizações arquitetônicas, como os egípcios, e nem por suas características políticas imperialistas como os mesopotâmicos, mas deixou-nos um legado que afeta diretamente mais da metade da população mundial e indiretamente quase toda a humanidade. Os hebreus são responsáveis pelo estabelecimento do mais antigo monoteísmo, ou seja, a adoração de um Deus somente. Eles elaboraram o Antigo Testamento, parte integrante do livro mais impresso em toda a história, a Bíblia. A Bíblia é traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetos, lida durante mais de 2.000 anos por centenas de milhares de leitores dentre todas as nações da Terra. É fonte inspiradora para o estabelecimento das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Conheça agora os aspectos físicos do povo hebreu. A Terra Prometida, como era denominada pelos hebreus, corresponde aproximadamente à região da Palestina, situada no Oriente Médio. A Palestina pode ser dividida em regiões distintas da seguinte maneira: o limite extremo oeste é o Mar Mediterrâneo, onde se inicia as planícies férteis que são interrompidas por montanhas áridas, seguidas pelo Vale do Rio Jordão. Nos aspectos políticos, a tradição judaica explica que essa ordem dada por Deus a Abraão, o grande patriarca, teria iniciado a saga desse povo, cuja tradição chega até os nossos dias. Mas de onde veio Abraão? Acredita-se que ele tenha vindo da Mesopotâmia, na direção oeste, rumo à região conhecida como Canaã. Abraão teria vindo dessa região. Essa tradição afirma que ainda o período dos patriarcas teve início com Abraão, o seu chamado por Deus, abandonando a região de Ur dos Caldeus na Mesopotâmia e deixando para trás um povo politeísta, dirigiu-se para a terra que Deus lhe mostraria. Ali ele e seus familiares poderiam viver a crença da existência de apenas um Deus. Segundo a Bíblia, Abraão teve vários filhos, entre eles Ismael e Isaque. Deste último, considerado o segundo patriarca, descenderia todo o povo hebreu. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Os mais novos acabou herdando a bênção do pai e se tornando o elo da linhagem judaica, já que gerou 12 filhos, dos quais descenderam as 12 tribos de Israel. Por causa de uma grande fome, o povo hebreu foi levado a migrar para o Egito em busca de sobrevivência. Um dos 12 filhos de Jacó era o governador geral do Egito, José. A história de José no Egito é muito famosa, sendo retratada em filmes, desenhos e livros de grande sucesso. Esse primeiro período da chegada e estabelecimento dos filhos de Jacó no Egito compõe o chamado período de José. Como o povo começou a crescer grandemente, sendo por isso transformado em escravo por muitos anos, Deus escolheu um líder para libertar os hebreus e os conduzir à Terra Prometida. Esse líder foi Moisés, tornou-se o protagonista do mais famoso episódio da história antiga do povo hebreu, o Êxodo. Após terem deixado o Egito, os hebreus peregrinaram pelo deserto por aproximadamente 40 anos. A história do Êxodo, como relatada na Bíblia, nos diz que eles passaram por inúmeras experiências, dentre as quais se destacaram o recebimento dos 10 mandamentos, o maior legado deixado por eles à humanidade. Após a conquista de Canaã, iniciou-se o período dos juízes, que vai desde a época da liderança de José até a coroação de Saul como rei, episódio que ocorreu aproximadamente no século XI a.C. Com esse período,
O primeiro livro de Samuel explica a organização de um novo sistema político para o povo de Israel, o período do Reino Unido, referente aos reinados de Saul, Davi e Salomão. Com o governo de Salomão, aconteceu o grande cisma, ou seja, a divisão ou separação dos reinos, reinos do sul e reinos do norte. No norte tinha como sua capital a cidade de Samaria e correspondia a 10 das 12 tribos. O reino de Judá, ao sul, tinha a cidade de Jerusalém como capital. Este último reino era formado pelas duas tribos restantes, Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte se perderam na história, não sendo possível seguir os seus rastros. Já as duas do sul, levadas em cativeiro, receberam autorização do rei Ciro da Pérsia para retornar à sua terra. As conquistas feitas pelos babilônios em 538, esse rei promoveu o fim do exílio judeu. Neemias conduziu esse retorno, coordenou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Da submissão persa, os judeus passaram à dominação de Alexandre o Grande, da Macedônia, e em seguida a de Antíoco, herdeiro de um dos generais de Alexandre. Após uma revolta ocorrida no ano 70 d.C., o general Tito destruiu mais uma vez o Templo de Jerusalém, provocando a diáspora, dispersão dos judeus pelo mundo. Nos séculos seguintes, o povo judeu sofreu inúmeras perseguições. Aldeias judaicas eram atacadas na Europa. Da mesma forma, ocorreram perseguições e massacres durante a Idade Moderna, quando judeus convertidos ao cristianismo eram acusados de judaizar e, portanto, acabavam sendo entregues ao Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição Católica, para serem torturados e queimados vivos caso não se arrependessem. No século XX, o mundo assistiu a um dos mais sistemáticos massacres da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista exterminou aproximadamente 6 milhões de judeus. Esse episódio acabou colaborando para que o mundo voltasse sua atenção de forma especial ao milenar sonho do povo judeu, o retorno à Terra Prometida. Em 1948, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou a criação do moderno Estado de Israel, permitindo que depois de mais de 2000 anos, o povo judeu voltasse à sua pátria. Nos aspectos culturais, os judeus se destacam por serem responsáveis pela elaboração do que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Na cultura judaica, a Bíblia é chamada de Tanakh, que seria a sigla para Torá, Pentateuco, Nevim, Profetas e Ketuvim, escritos, que formam a Bíblia hebraica. O Pentateuco é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés. Os profetas contêm os ensinamentos dos líderes, especialmente exortações para a fidelidade à religião. Um último ponto relevante referente à instituição das diversas festas religiosas que tinham funções educativas e de manutenção da memória histórico-religiosa, visando o fortalecimento da identidade das raízes estruturais do pensamento do povo judeu, podemos destacar a Páscoa, que comemora a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. Foi incorporada ao calendário cristão como recordação da paixão de Cristo. O Yom Kippur, Dia do Perdão, ainda é comemorado em nossos dias. Esse é um pequeno relato sobre a história dos hebreus. Se você ainda não curtiu e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa aqui o seu like.